E aí, pessoal? Hoje eu vou falar para vocês sobre as matrizes. As matrizes, as arrays em inglês, né? Ou array, como a gente fala, abrasileirando a pronúncia. Array é um tipo de coleção que, por sua simplicidade e velocidade, é muito utilizado em nossos códigos e até mesmo como base para outras coleções. Então, toda vez que você estiver precisando mexer com uma massa de dados, uma quantidade relevante de dados, você pode utilizar as arrays e aí você vai ter jeitos de lidar com esses dados de forma rápida, de forma poderosa. Eu estou aqui num projeto .NET Console simples e já vou abrir aqui a nossa boa e velha documentação. Então a gente está aqui, ó, guia de programação C, matrizes. Eu vou deixar o link aí na descrição e já vou pular direto aqui para o exemplo. Então a gente tem aqui a declaração de um array simples, ou seja, de uma única dimensão com 5 inteiros. E o que isso faz? Ele cria o array 1, e a diferença entre a gente criar uma variável do tipo inteiro e um array são esses colchetes aqui. Se eu fosse declarar uma variável chamada array, que seria um inteiro normal, como a gente, vamos dizer assim, normalmente faz, seria isso. Ele vai manter esse erro porque, obviamente, eu já tenho algo chamado array1 aqui em cima. Mas a diferença entre declarar um inteiro normal, uma variável simples, e um array, são esses colchetes aqui. Então, para começar, a gente tem esse array de uma dimensão com 5 inteiros. Aqui nós temos a declaração e a gente já inclui os elementos. A diferença deste array 1 para este array 2 é que no array 2 eu já estou indicando quais são os elementos. Eu já vou colocar o valor lá, 1, 3, 5, 7, 9. Então, aqui eu digo que eu tenho 5 posições. Na linha de baixo, eu nem preciso dizer que eu tenho 5 posições, porque eu já estou dando os elementos. Como eu estou dando 5 elementos, ele já vai saber. É um array de 5 posições. E, além disso, para cada posição, ele já vai configurar o valor. Enquanto no array 1 eu vou ter 5 espaços com 0, porque um array de inteiros, o valor padrão do inteiro é 0. Então ele vai colocar 5 espaços, cada um com 0. No array 2, eu vou ter 5 espaços. E como eu já estou informando aqui, vou ter preenchido com 1, 3, 5, 7 e 9. Uma sintaxe alternativa seria essa aqui. Eu declaro dessa forma, já indicando sempre que é um array com os colchetes, e já coloco diretamente aqui os números. Ele vai saber que isso aqui são inteiros, e aí ele vai criar um array, presta atenção aqui que são 6 elementos. Como eu já indiquei com os colchetes que é um array, ele vai verificar que possui 6 elementos e vai criar o array de 6 elementos. O restante dos exemplos são outros tipos de arrays que nós não vamos ver hoje. Hoje a gente vai ficar com os arrays simples de uma dimensão só. Se vocês tiverem interesse, deixe um comentário aqui, dependendo da quantidade de likes, da visualização desse vídeo, eu volto com os outros tipos de arrays. Mas sabendo que a base de tudo é o array simples. Eu vou apenas falar para vocês sucintamente, ó. Esse aqui seria um array de 2 dimensões. Um array pode ter n dimensões. Um array, um novo inteiro, de 2 por 3 dimensões. Mas de forma sucinta, a declaração com mais dimensões, por exemplo, se for 2 dimensões, é a questão de linhas e colunas. E aí, se for mais uma dimensão, você vai aumentando como se fosse um cubo. É um pouco mais complicado assim a questão visual, isso seria mais uma utilidade geralmente matemática, mas é só para mostrar que o C# consegue fazer esse tipo de coisa. Então aqui a gente tem também a mesma declaração já incluindo, ó, aqui a gente pode ver que seria a mesma coisa do de cima. Enquanto aqui eu tenho 2 por 3, seria como a gente fala, aqui também, ó, 2 por 3, são 2 itens com 3 elementos cada um. Você pode pensar como se fosse colunas e linhas. Então seriam 2 linhas com 3 colunas cada. E temos esse jagged array, que seria um array encadeado, seria um array dentro de outro array. Lembra que o array pode ser de qualquer tipo. E um desses tipos pode ser outro array. Fica um pouquinho mais abstrato, mas é isso que ele está fazendo aqui. Ele está criando um array dizendo que o conteúdo dele são outros arrays de inteiros. E aqui ele está configurando o primeiro dos arrays. Eu já vou mostrar para vocês como que vocês acessam aqui o índice. Mas ele está dizendo, ó, o primeiro array deste array de arrays é um array de inteiro, 4 inteiros, sendo que os elementos são 1, 2, 3 e 4. Mas conforme eu falei, hoje a gente não vai ver esses outros tipos de arrays. Vamos ficar no array mais simples. Então, pegando o gancho ali da última linha, como que a gente acessa um item do array? Eu vou utilizar o array 2 ali, que já tem alguns elementos. Então a gente pode simplesmente fazer o seguinte. Eu vou mandar
imprimir na tela aqui, né? Eu estou usando aqui a interpolação de strings para ficar mais fácil, né? Então aqui a gente já tem uma coisa que geralmente causa confusão, que é a questão do índice. O índice no array ele é baseado em 0. O que quer dizer? Que a primeira posição dele é o número 0. A segunda é o número 1, a terceira é o número 2 e assim sucessivamente. Então o que quer dizer isso aqui? Se você tentar acessar o 1 você precisa procurar pela posição 0. Se você procurar a posição 1, neste caso aqui, viria o 3. É só você lembrar de tirar 1 do que você quer. Eu quero dizer com isso. Ah, eu quero achar o terceiro. O terceiro é 3. 3 menos 1, 2. Então é a posição 2. Beleza? É simplesmente uma convenção. Poderia ser o contrário, mas isso aqui é utilizado não só no C#, como acho que em todas as outras linguagens. Eu não me lembro de uma linguagem no qual não seja baseado em 0 o índice. Então é só uma coisa que você tem que decorar, deixar na cabeça e saber, quando eu procuro tem que ser baseado no 0. O primeiro índice é o 0. Então vamos agora alterar um elemento do índice. Deixa eu mostrar agora para vocês como que ele inicia aquele primeiro array apenas indicando as posições. Lembra que eu falei que vem tudo 0? Vamos verificar isso na prática. Olha só, ele fez a primeira linha que ele já tinha feito lá, verificando o array 2, e aqui eu simplesmente falei esse código aqui ao lado. Eu criei um for each para ele passar em cada item do array 1 e imprimir na tela aqui para mim. Então, olha só, 0, 0, 0, 0, 0. Então só tem 0. Por quê? Porque ele iniciou e falou, me dá 5 posições para inteiros. Como eu não informei o que eu queria, ele colocou o valor padrão do inteiro, que é um 0. Agora vamos alterar um item desse mesmo array, o array 1. Assim como eu fiz ali na consulta do array 2, essa daqui é a mesma forma para acessar e fazer a alteração. Eu quero fazer bem no meio do array para ficar visualmente mais fácil ali da gente ver. Como são 5 itens, o do meio seria o terceiro item de 5. Mas lembrando, baseado em 0, 0, 1, 2. Array 2 igual 1, 2, 3. Vamos rodar isso de novo. Então olha lá. Índice 0 seria esse, índice 1 seria esse, índice 2 ele trocou. Então tá fazendo certinho. Vamos fazer mais um teste. Já sabemos que o array 1 tem 5 posições. Vamos dizer que eu me esqueça de que é baseado em 0 e tente acessar o item 5. Nenhum problema até aqui. Vamos rodar. Out of range. É um erro que ele saiu ali do intervalo permitido. Aqui ó, o índice está fora do array. Eu procurei por 5. Não temos a posição 5. Temos 5 posições. Como é iniciado em 0, a última posição é a 4. Quando eu procurei 5, eu estourei isso. Isso vai ser uma coisa que vai ser muito comum, principalmente no início, e vou te dizer que até bem depois do início, vai acontecer. Você vai esquecer essa questão do baseado em 0, vai jogar o número ali e ele vai estourar. Então tem que sempre tomar cuidado com essa questão do primeiro ser 0. E se eu quisesse colocar mais itens nesse array, teria como? Não tem como. O array ele é fixo. Um dos motivos dele ser tão rápido é exatamente esse. Ele já sabe, ele já pré-determina. Então quando você inicia o array, ele já delimita o espaço dele, ele sabe o quanto que ele vai precisar. Por quê? Porque você já informou qual é o tipo do array, você já informou quantos itens você vai ter, então ele já sabe, ó, tantos itens desse tipo aqui, eu preciso de tanto de espaço. Ele já reserva lá e já cria os endereços, então fica mais rápido quando ele precisar acessar. Ah, mas isso não me parece muito útil. Mas é muito útil. Isso que eu tô te dando aqui é só uma introdução para que você tenha uma noção do que é o array, mas você vai, mesmo que você não utilize ele diretamente, indiretamente você vai utilizar. Quando você utilizar listas, quando você utilizar algum framework como o Entity Framework, ele vai utilizar por baixo dos panos o array. O array é uma estrutura de dados base para outras, no caso coleções. Essas coleções vão utilizar o array, porque o array, como eu já disse, é muito rápido, é muito poderoso. Então o que eu tinha para falar hoje para vocês sobre arrays era isso daí, é só uma introdução, ainda tem muito para falar dos arrays. Se vocês tiverem interesse, deixa comentário, deixa um like para eu saber que é um tipo de conteúdo relevante para vocês. E aí eu trago mais coisas sobre arrays e logicamente também sobre outro tipo de coleções que a gente acaba utilizando mais no dia a dia. Beleza? Se esse vídeo foi útil de alguma forma, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal e vejo vocês no próximo código.